A voz do cidadão. 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 Boa tarde, cidadãos e cidadãs. Hoje vamos falar sobre uma pesquisa preocupante que saiu pela CNN. Acabei de receber a pesquisa e vou ler para vocês. A Confederação Nacional dos Municípios, que é o órgão oficial que congrega todos os representantes de municípios brasileiros, é uma confederação, afirma que dos prefeitos eleitos na legislatura de 2008, portanto que acabarão o seu período em 2012, né? 2% desses prefeitos eleitos em 2008, ou seja, 128 prefeitos, já não estão mais no comando dos executivos municipais, seja por decisão da justiça, ou por doença, ou por morte, ou até por concorrer a outro cargo público. Pois bem, isso é interessante para a cidadania porque se trata de 65% dos casos, ou seja, 84 prefeitos eleitos e que assumiram o poder em 2008, não estão mais nas prefeituras porque estão respondendo a processos no Poder Judiciário. Desses, 36% desses 84 prefeitos, eles foram pegos por infrações à lei eleitoral, à legislação eleitoral, e já foram punidos por isso, pela Justiça Eleitoral. E 38% por comprovação de improbidade administrativa, efetivamente comprovada pela CGU, e encaminhados processos para o Ministério Público, para a promotoria de probidade administrativa. Portanto, é grave a situação num contexto onde se está fazendo contingenciamento de verba, né, de orçamento público, onde se estão cortando, a nosso ver, com um critério que não deveria ser igual para todas as atividades e serviços das instituições do governo. Tanto faz, está se cortando, nós já nos referimos a isso nos nossos boletins, está se cortando para a segurança pública com o risco, por exemplo, de aumentar o índice de criminalidade. Está se cortando na saúde pública com o risco de se atingir exatamente o cidadão que mais precisa só tem o serviço público de saúde como recurso. E está se cortando na educação pública de primeiro grau. Será que não tem outros lugares para se cortar, outros orçamentos? Será que o critério tem que ser igual, cortar a mesma coisa para todos os serviços públicos, ou devemos ter um bom senso de não se cortar os serviços que são fundamentais, seja para o cumprimento das funções, das missões do Estado, que é fiscalização, auditoria, controle, Polícia Federal, Receita, seja dos serviços básicos de educação e saúde que atingem as populações, os cidadãos menos favorecidos. Aliás, por falar nisso, o próprio ministro Jorge Arce, da CGU, afirmou que nesta semana a fiscalização está diretamente nas prefeituras e vai ser comprometida sim com o corte. Por quê? Porque precisa haver gastos para deslocamento de auditores e de fiscais federais. E alguns crimes cometidos por esse tipo de administrador público municipal, que são esses prefeitos, eles são de difíceis comprovação à distância. Tem que haver deslocamento e presença física dos representantes, dos auditores, para que tenham acesso direto a essa documentação, para se evitar um aumento do desvio do dinheiro público, que seria um contrassenso. Se aumenta o desvio do dinheiro público, para que você está economizando do outro lado o dinheiro público? Então, vamos com calma. Como nós costumamos dizer aqui na Voz do Cidadão, tem toda uma conta de bilhões e bilhões de subsídios, seja subsídios de superintendências de desenvolvimento local, do Estado brasileiro, da Federação Brasileira, sejam subsídios do BNDES para empréstimos a fundo perdido ou subsidiados pelo Tesouro, sejam repasses para empresas de petróleo ou outras estatais. Tem muitos recursos no Brasil, seja o próprio, como se diz, como o Hélio Gaspari costuma dizer, a Bolsa Copom, né? O que se paga de juro, para vocês terem ideia, mais de 190 bilhões no orçamento de 2010, muito mais do que todo o orçamento
público da saúde, da educação pública, cada um com em torno de 40 bilhões, não chega a 80 bilhões, da Previdência Social, dos programas de assistência social, enfim, de todos os programas que são a única recurso dos cidadãos menos favorecidos. Portanto, é quase uma piada tentar cortar nessas áreas, que são áreas fins do Estado, e não se cortar em subsídios que não favorecem apenas, na totalidade, os cidadãos, mas apenas alguns grupos empresariais de grande porte. A voz do cidadão. 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 A voz do cidadão.